Boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? A imagem tá boa? Vou guardar um pouquinho para ver se tem um feedback aí do pessoal. Ah, pronto. A imagem tá legal? Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite para todo mundo. Eu sou a professora Liciane Rodrigues, a responsável pela página Caderno Goiabada do Instagram. E como prometido, hoje é a nossa primeira live, né, em homenagem ao centenário da Clarice Lispector. Vocês devem saber que esse ano se comemora o centenário de nascimento da autora. Então, a ideia primeira, né, que eu tinha era fazer realmente um evento, né, para comemoração, de chamar algumas pessoas, mas no contexto em que a gente está vivendo, da pandemia, eu desisti desse evento presencial, porque realmente, quando as aulas retornarem, os alunos e os professores, todo mundo vai estar mais preocupado em realmente tomar conta das atividades rotineiras. Então, acho que uma boa maneira de fazer essa homenagem, e até mesmo de descontrair um pouco nesse clima tão complicado que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento social, é a questão de dividir o que a gente pode com os outros, né? Então, a minha ideia do que era antes um evento presencial virou um evento virtual, e é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, então vocês vão perdoando aí qualquer atrapalhação aí com os comentários ou com qualquer coisa. E convidei 3 amigas e estudiosas da obra da Clarice para dividir comigo esse momento, né? Então, como vocês viram lá no feed do meu Instagram, lá já tem as datas, o nome das minhas convidadas e os temas. Mas mais no finalzinho da live eu vou relembrar para quem tiver interesse, tá? Só para deixar claro, vocês podem fazer perguntas a hora que quiser. Se não estiver entendendo alguma coisa que eu falei, às vezes eu posso falar um pouco rápido, ou o som não tá legal, vocês fiquem à vontade. Não sei se vai acompanhar todos os comentários, mas vou tentar, tá? Então já agradeço aí os comentários que já estão surgindo, muitos colegas da UFC, da UVA, ex-alunos. Então, obrigada, gente, por ter separado esse tempinho aqui para ouvir e falar de Clarice, né, nessa noite de terça-feira. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse assunto é o tema que aparece lá no feed tem Que Mistérios Clarice? Recepção e leituras no século XXI. O tema, na verdade, era uma brincadeira com aquela música do Caetano, Que Mistérios Tem Clarice, um pouco do clichê, né? Mas acabou saindo um pouco errado na digitação e eu não mexi porque, de certo modo, a ideia central ficou, que é a ideia de a gente tentar descobrir aqui, eu tentar discutir aqui, que mistérios tem Clarice? Será que tem? Né? Ou será que não? Né? Então vamos tentar descobrir um pouquinho, debater um pouquinho. A minha ideia é que as nossas lives elas sejam bem descontraídas, né? Até porque depois que Ivete Sangalo fez show de pijama e Marília Mendonça de chinelinha, elas já deram mais ou menos aí o que vai ser o clima dessas lives, né? Elas têm que ser uma coisa leve, uma coisa mais íntima, uma coisa que as pessoas se sintam à vontade. Então, nada de pompa nem circunstância. Então, desde os mais famosos aos menos conhecidos, o clima vai ser esse de intimidade, de ficar em casa. Então, estou na minha casa. Se vocês escutarem um barulhinho de criança gritando por aí, o filho ainda está acordado, né? Eu poderia ter optado por fazer no momento que ele dormisse, mas como as minhas convidadas todas foram unânimes com as 19 horas, então eu achei melhor manter o padrão. Então, ele está lá com o pai, qualquer barulhinho de criança, vocês já sabem que é o Fica em Casa, né? A intimidade do lado da gente. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo e eu esteja dividindo com vocês esse momento. Bom, então, que mistérios tem Clarice? A pergunta se dá porque Clarice, a obra de Clarice ela tem um fenômeno interessante. Ao mesmo tempo que ela é considerada uma autora hermética, todo mundo fala, é muito difícil, eu não consigo entender, é uma autora muito filosófica, trabalha muito com a linguagem, eu não entendo nada daquela narrativa, não tem começo, meio e fim, ou seja, ela é tida como hermética. Tanto é que quem já viu aquela última entrevista dela famosa, que tem no YouTube, né, que ela deu para a TV Cultura pouco antes de falecer, alguns meses antes de falecer, lembra que uma das perguntas que o entrevistador fez
Oi, pessoal, oi, Sara, oi, ai, tanta gente, Cícero. Uma das perguntas que o entrevistador fez foi: Clarice, você se considera hermética, né? E ela disse: não, eu não me considero hermética. Então, mas os leitores consideram, alguns consideram, né? Só que ao mesmo tempo de haver esse hermetismo de Clarice, é interessante como Clarice ela atrai um público e seguidores e fãs assim de uma maneira avassaladora. Tanto é que eu fiquei surpreendida com a quantidade de gente que compartilhou que haveria live, gente que começou a seguir a página, gente que começou a pedir, porque eu já tinha feito antes, alguns dias atrás eu fiz uma enquetezinha perguntando o que as pessoas gostariam de ver, porque minha página eu volto muito para trabalhar obras de escritoras mulheres e obras sobre a mulher, né, na literatura. E aí eu fiz uma enquete perguntando o que vocês gostariam de ver mais na página. O primeiro pedido e o que mais se repetiu foi fale mais de Clarice, né? Então, para quem não sabe, para quem entrou para assistir e não me conhece, eu tenho uma história de pesquisa com Clarice desde a graduação, desde o final da minha graduação, que já foi meu TCC, já foi em Clarice Lispector. Então, de graduação, especialização, mestrado, doutorado, eu venho trabalhando a obra da Clarice. Então, quem pediu a Clarice no Instagram fez isso porque ela já sabia que eu trabalhava a obra, né? Então, eu lembro também que no final do ano, mais ou menos, houve um evento na universidade que eu trabalhava e eu fui convidada para falar lá sobre Clarice com um outro amigo meu, que é meu colega de doutorado e trabalha com a obra de Clarice também, que é o Ângelo Bruno. E os meninos que estavam organizando o evento até falaram: gente, olha, professora, esse evento, essa atividade do evento, que era para falar sobre Clarice, foi mais compartilhado nas redes sociais, lotou a sala, né? Então, assim, do mesmo jeito, um evento que eu realizei com meu esposo no começo do ano, lá na cidade dele, no Ipu, eu ofereci um mini curso de Clarice, também lotou a sala com a quantidade dentro da quantidade de participantes que tinha muita gente lá. E eu sempre digo, essa atração das pessoas pelos minicursos e as palestras, eu digo, não é encanto meu, é Clarice. Então, quando fala Clarice, as pessoas geralmente querem ver, querem ouvir falar, querem saber sobre. Então, que mistério é esse de uma autora que ao mesmo tempo é considerada tão hermética e ao mesmo tempo tem tantos fãs, né? E vocês já devem ter notado que Clarice é a autora que é mais citada na internet, né? As pessoas falam, tem muitas citações, muitas páginas nas redes sociais dedicadas à obra de Clarice. Tem muitas fotos, se você seguir a hashtag Clarice Lispector, você vai ver o tanto de publicações que tem, né, em relação à obra dela. Teve uma época, alguns anos atrás, inclusive, que teve uma personagem da Malhação que brincava com isso, porque tudo ela dizia uma frase e dizia assim, é Clarice Lispector, né? Então ficou conhecido como uma autora pop, né? Assim, nesse sentido de que se o papo é pop, Clarice também acabou se tornando, pelo menos nas redes sociais e na internet, né? Há alguns anos atrás, era mais. Então, eu até costumo brincar que eu acho que as primeiras noções de fake news que a gente teve foram aquelas frases que apareciam, parecia que eram do autor e colocavam o nome de um autor sem a frase ser dele, né? E eu acho que foi o primórdio do fake news isso aí, né? Então, Clarice foi uma das autoras que mais passou por isso, né? De ter frases que não eram dela e que apareciam com o nome dela, né? Então, eu vou começar a partir disso, né? Então, vamos falar desse mistério. Que tipo de leituras, que tipo de contato essas pessoas no século XXI estão tendo com essa obra que foi escrita no século XX, né? E que tem tanto atrativo agora, nesse período, nessa época, na época da internet, das redes sociais. Como uma autora que ao mesmo tempo é considerada hermética, consegue chegar a esse nível de popularidade, de compartilhamento, de gente querendo ver, de gente querendo assistir. Então, a nossa questão primeira vai ser essa. Claro que eu adoraria aqui ler Clarice para vocês, porque eu acho que não tem como falar de um autor sem ler a obra dele, sem falar da obra dele, sem ler trechos.
E eu não vou poder ler contos todos, até pelo tema, o tempo da live e tudo. E eu vou deixar vocês, claro, participar, fazer isso na casa de vocês, pegar o livrinho e trabalhar a leitura individual. Mas eu vou ler alguns trechinhos aqui que vão ser importantes para o que a gente vai discutir, tá? Tem gente dizendo aqui, a Germana dizendo, eu não gostava de Clarice, agora eu gosto, né? Então, não é só você, eu vou já falar a respeito disso, né? Eu, a primeira vez que li Clarice, não gostei, né? Então, a primeira vez que eu li Clarice, eu era uma adolescente terminando o ensino médio para entrar na faculdade. E no ano em que eu ia fazer vestibular, a obra, eu não ia fazer o UFC, eu decidi fazer só um vestibular, que na minha vida foi letras, e aqui na minha cidade tinha, então eu não fiz em outro lugar. O único vestibular que eu fiz foi esse de letras, aqui na minha cidade, Sobral. E só que eu me propus a ler os livros que as outras universidades, a UFC, por exemplo, colocou na lista. E na época, Clarice estava no meio. Então eu peguei o livrinho, Laços de Família, que caiu, e eu fui ler e eu não entendi nada, eu não gostei nada. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Não estou preparada para isso, né? E, ou seja, vejam aí como essa ambiguidade da relação com a leitura de Clarice, ela acontece com todo mundo, até mesmo com quem estuda a obra há algum tempo. Então, eu passei de a pessoa que não gostou e não quis, para a pessoa que terminou o doutorado em cima da obra dela, né? Então, esses extremos, essa variação, ela acontece muito em relação às leituras de Clarice. E olha que eu não comecei com uma obra tão pesada assim, como, por exemplo, a que a Fábia está citando aí, que é A Paixão Segundo de H, né? Então, A Paixão Segundo de H eu só fui ler mais na frente, já estava na faculdade, foi um dos livros que eu trabalhei no TCC, no finalzinho do TCC. Bom, e aí meu primeiro contato não dei, né? E aí onde a gente parte da primeira coisa que, em relação ao que Clarice acha do que é ler a própria obra dela, né? O que é a noção que ela tem de leitor da obra dela, porque ela fala disso, né? Mas já vou falar um pouco mais sobre isso. Vou voltar aqui para a história da contradição, né, da autora dita hermética e que ao mesmo tempo é tão aclamada nas redes sociais e arrebata tanta gente para discutir e ver, né? E aí, como eu falei, um dos primeiros momentos em que Clarice vai começar a despontar nas redes sociais, na internet, é com essas fake news, né, de frases que não eram dela, mas que embaixo tinha o nome dela. Inclusive, acho que vocês devem lembrar de que colocaram até um poema dizendo que era de Clarice, que você lia de cima para baixo, dizia uma mensagem, lia de baixo para cima, era outra mensagem, né? Isso não é de Clarice. Clarice, pelo menos que a gente tenha estudo e registro, não escreveu poesias que se tenha contato, romances, contos e crônicas, sim. E ela escreveu uma peça de teatro, A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Mas poemas, não no sentido que a gente fala de poema mesmo, né? Porque na literatura moderna e pós-moderna e contemporânea, esses conceitos de gênero, né? Poema, conto, novela, crônica, eles são muito volúveis, muito variáveis, e a Clarice mesmo se usava disso e chegou a falar sobre isso, que esse negócio de gênero não me pega mais. Então, a prosa poética vai surgir nessa levada, né, de prosa, conta uma história, mas tem toda uma linguagem, uma estrutura que conversa com a poesia às vezes, tá? Então, quando eu falei para vocês sobre isso, dessa contradição interessante de Clarice, de ser hermética e ao mesmo tempo ser tão aclamada, eu vou começar lendo um trecho de uma carta que Clarice escreveu em 1974 para uma menina que era filha, se eu não me engano, do psicólogo, terapeuta dela. Era uma criança, acho que tinha uns 8, 10 anos, se eu não me engano bem. E ela trocava cartas com essa menina porque a menina queria ser escritora. Então, as cartas dela para essa menina, chamada Andréa Azoulay, são lindíssimas, lindíssimas. E uma delas, ela vai falar uma coisa muito interessante, e aí eu vou começar a minha discussão a partir desse trecho, tá? Então, a carta é de 28 de... não tem um mês, só tem 28, sexta-feira, 1974. E aí ela diz assim, para Andréa Azoulay:
Passa a carta, querida André, parará. Lá na frente ela diz: acordei com um pesadelo terrível. Sonhei que ia para fora do Brasil. Vou mesmo em agosto. E quando voltava, ficava sabendo que muita gente tinha escrito coisas e assinava embaixo o meu nome. Eu reclamava, dizia que não era eu e ninguém acreditava, riam de mim. Aí não aguentei e acordei. Estava tão nervosa e elétrica e cansada que quebrei um copo. Não vou ler o resto da carta, mas se vocês tiverem percebido, se deu para perceber, ela cita que teve um sonho em que as pessoas escreviam as coisas e botavam o nome dela embaixo, né? Isso em 1974, gente. Por isso que algumas pessoas dizem assim, não, Clarice é meio bruxa, né? Então é um dos mistérios de Clarice, essa sensibilidade que foi capaz de prever, não é? Ela já previa, previu que ia acontecer isso de colocarem frases que não eram dela e assinarem com o nome dela, né? Então, isso foi um dos primeiros movimentos, eu acredito, do surgimento da obra Clarice Lispector na internet, né? E aí a personagem lá da Malhação que eu citei, ela inclusive brinca com isso, porque ela vai pegando qualquer frase, ela diz, gostou, né, Clarice Lispector, né? Então houve essa brincadeira com isso de tantas frases que não eram dela e que colocavam embaixo, né? Então, Clarice, Caio Fernando Abreu, o Luiz Fernando Veríssimo foram os escritores que mais passaram por isso, né? Então, que tipo de leitor, que tipo de relação o nosso século e a nossa época tem com essa escritora, né? Que quando surgiu, lá para os anos 40, né, já causou rebuliço. Né? Então, assim, na época dela, quando ela foi lançada, quando ela apareceu, a obra dela apareceu, ela já arrebatou também contradições de crítica. Então, assim, a grande parte gostou muito, né? Então, a gente tem críticos renomados do Brasil que falaram bem da obra, como o Antônio Cândido, né, o Alceu Moroso Lima. Então, assim, autores que reconheceram na obra da Clarice uma coisa grandiosa e diferente escrita dentro do Brasil, e autores como o renomado Álvaro Lins, que era um crítico da época, que não gostou, falou que aquele texto ainda estava, né, ainda não estava completo, era alguma coisa vaga. Então, assim, essa discussão, até essa relação de crítica na própria época foi um pouco complexa, embora com o livro que ela lançou, que foi Perto do Coração Selvagem, o primeiro, tenha arrecadado assim, um público interessante, né? Então, assim, para quem quer ter a noção da crítica da Clarice, além dos críticos, autores, né, os estudiosos, é interessante pegar as cartas da Clarice, porque eu acho que vocês já ouviram no feed do meu Instagram, eu já disse que eu gosto muito de ler cartas e diários. Então, assim, as cartas de Clarice, elas são muito reveladoras. E as cartas dos escritores de modo geral. Que aí você tem contato de como é que eles encaram essa crítica, né? Quais são as leituras que eles estavam fazendo, como é o trabalho, por exemplo, da construção do texto, como foi a construção do texto, né? Então, por exemplo, ela tem cartas com outros escritores, como o Fernando Sabino, né? E com as irmãs dela tem um livro muito bonito chamado Minhas Queridas, que são só cartas que ela trocava com as irmãs. Vocês sabem que ela passou muito tempo fora, né? O marido era diplomata e ela acompanhava. Então, ela trocava cartas muito com as irmãs e com outros escritores e outras pessoas. Então, assim, a partir dessa carta da Andréa Azulay, para a Andréa Azulay, em que ela fala para a menina que teve esse sonho, você consegue perceber que os mistérios de Clarice não vão só essa ambiguidade, não vou nem dizer ambiguidade, mas nesse oscilar entre opiniões, nesse oscilar entre amar e odiar, né? Eu, na minha tese de doutorado, uma das coisas que eu trabalhei foi que a Clarice, ela fala, inclusive é uma frase dela que ela diz que se há de se escrever, que não se mate as entrelinhas. Então, essa entrelinha na Clarice, ela é muito importante. Ela não é uma autora, e talvez que daí nasça o hermetismo dela, a dificuldade de alguns para conseguir ler, ela não é uma autora que te dá respostas. Ela não é uma autora que traz pronto para você os conceitos
ela não é uma autora que traz as coisas organizadas para você no sentido que você está habituado a ver, né? Então, assim, a própria narrativa dela não tem começo, meio e fim, aquela coisa organizadinha que você está acostumado, né? Os personagens, muitas vezes são personagens que você fica meio sem... Ao mesmo tempo que são muito fortes dentro deles, no interior, você percebe bem esse conflito dos personagens, ao mesmo tempo são pessoas que têm um conflito forte, ao mesmo tempo uma fraqueza, ou seja, esse oscilar entre os conceitos, ele é muito constante na Clarice. Tanto que faz com que a crítica também oscile entre amar muito e ter problemas com aquela escrita. Aí você pode dizer assim, Liciane, mas isso foi quando ela surgiu, né? Você citou aí que um crítico não foi muito com a cara da obra, o outro já gostou. Hoje em dia todo mundo ama Clarice, todo mundo fala bem de Clarice, não é bem assim, tá? Tanto é que eu vou citar uma experiência que eu tive no mestrado. Eu escutei professor da universidade, dando aula no mestrado, falar que, numa sala de aula, que aquilo que Clarice escreve, qualquer menina de 15 anos faria, né? Então, vejam, eu fiz o mestrado há mais ou menos 10 anos atrás, né? Então, eu ouvi isso na época que eu fazia mestrado. Claro que no momento você fica, mas isso é um absurdo. A questão é que isso faz parte do pacote Clarice. Até faz parte do próprio pacote da obra de arte, né? Definir o que é obra de arte, criticar a obra de arte não é uma coisa muito fácil, nem tem os padrões tão delimitados assim, para que a gente possa bater o martelo e dizer isso isso não é, né? Ainda mais quando é uma autora, e aí é onde ela ganha, assim, no quesito obra de arte, uma autora que não se entrega facilmente ao leitor, né? Não no sentido de usar palavras difíceis, não nesse sentido, mas no sentido de... É mais uma sintaxe mesmo, como é que eu posso simplificar aqui? É mais no sentido de pegar a ideia convencional, aquilo que todo mundo está acostumado, e sacudir. Tipo, olhar para um outro lado. Então, se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui um conto bem conhecido de Clarice, Amor. Acho que todo mundo já ouviu falar desse conto, que é um dos contos de Laços de Família. Você vai ver o conto Amor, você fica esperando o final, né? O conflito se desenrolar, você fica assim, e aí, o que vai acontecer depois disso, né? O que a Ana saiu, teve aquele problema do cego, mastigando chiclete, ela voltou para casa, e aí? Né? Então, isso dentro da construção do texto de Clarice, é comum, né? Mas antes de explicar um pouquinho, eu queria dividir bem como é que eu vou falar dessa estrutura. Primeiro, eu vou falar aqui, quando eu digo laços de família, né, enquanto amor, meio que divide, essa obra meio que divide uma outra categoria aí na obra da Clarice. Não que ela vá se modificar demais, não, ela tem muita coerência na obra toda. Mas porque as primeiras obras, isso é comum em qualquer escritor, as primeiras obras elas geralmente trazem um material que depois vai amadurecendo e vai se intensificando, e o autor vai conseguindo trabalhar isso de uma maneira mais fluida, né? mais à vontade. Então, assim, os contos de Clarice, principalmente de Laços de Família e os romances antes de Laços de Família, eles têm muito aquela estrutura que há eu adorei o comentário, eu queria ver uma menina de 15 anos escrevendo A Paixão Segundo GH. Pode até acontecer, mas ainda não vimos isso, né? Então, assim, até aí... O que a gente tem? Tem até um crítico chamado Afonso Romano de Santana, que é o esposo da Marina Colasanti. Os dois eram muito amigos da Clarice e entrevistaram em vários momentos, em que ele faz uma estrutura do texto da Clarice, né, em que ele fala da epifania em Clarice. Eu vou já falar do instante já, que a Germana pediu para eu falar. Tem a ver com o que eu vou dizer agora, né? Então, assim, a epifania em Clarice, o que é a epifania? A palavra epifania, ela lembra revelação. Né? Então, assim, ela tem uma origem no vocabulário mais para religioso, embora na literatura, principalmente na literatura
do século XX, ali com James Joyce, Virginia Woolf, ela vai, vamos dizer assim, vai ganhar uma outra utilização. Então, a obra de Clarice, ela é muito marcada pelas epifanias, e claro que a epifania em Clarice é uma epifania bem característica do estilo dela. Então, o que é a epifania? É o personagem, ele está no seu ambiente, né, dentro do começo da sua história, se apresentando, mas o leitor começa a perceber que há alguma coisa ali, algum conflito que não foi bem resolvido, que está uma tensão que está se avolumando, né? E aí essa personagem de repente entra em contato com alguma coisa que dá uma revelação a ela. Então ela começa a perceber, entender mais alguma coisa que ela não conseguia compreender. Só que isso em Clarice não vai se dar tão facilmente quanto parece. Eu não entendi, eu entendi. Tá? Então vai ser todo um processo de questionamento, essa personagem tentando abafar isso, e esse sentimento, esses questionamentos aparecendo, até que uma coisa mínima do cotidiano, como por exemplo um cego mastigando o chiclete, vai despertar aquela personagem, vai desarmar aquela personagem para o que ela tem que sentir e perceber, né? E essa epifania, ela acaba, você pensa assim, não, ela vai se resolver, a partir dali a personagem vai sair outra, não vai ser bem assim, tá? Então, essas personagens dos contos, elas geralmente são como? São mulheres, né? E são mulheres de classe média, que a maioria é dona de casa. Né? Então, essas mulheres, claro que há outros personagens, há crianças, há homens, mas em menor quantidade os homens, em segundo lugar as crianças, tem os animais, então o que tem mais é criança, animal e o primeiro top é mulher. E aí, o que acontece? Essas personagens mulheres, elas geralmente são donas de casa, elas estão dentro do seu ambiente, tomando conta das regras e do cotidiano, para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Então, essas personagens, elas são aquelas que tomam conta da casa, dos filhos, de mandar o horário das coisas direitinho, da comida, de mandar arrumar alguma coisa, ou seja, elas controlam a vida, o cotidiano me fugiu a palavrinha agora, mas uma rotina bem característica, né? Então, assim, nesse momento, enquanto elas estão agarradas a isso, elas acabam evitando os questionamentos mais profundos que todos nós temos. Qualquer um de nós tem, né? E por que elas fazem isso? Porque não é bom a gente pensar em determinadas coisas. A gente evita, né? E como é que a gente evita isso? Dando importância a coisas externas, trabalhando coisas externas, para que a gente não tenha que confrontar com o nosso lado não contido, né? Aquilo que eu não posso conter. Então, há esse conflito, olha aí, mais uma entrelinha em Clarice. As personagens estão entre a entrelinha do social, do abarcável, do rotineiro, da regra, do cotidiano, e do transcendente, do animalesco, do instintivo, do sentimento. Então, olha aí essa corda bamba, essa entrelinha que vai se formar já na personagem, tá? Então, assim, isso faz com que o leitor fique muito desconcertado, porque você está acostumado a alguém dizer é pão, é queijo, né? É isso, é aquilo. Não, você geralmente quer uma só visão das coisas, né? E aí você se depara com essa personagem que não consegue sair dessa entrelinha e desse conflito que se colocou ali para ela, né? Então, o instante já, em Clarice, como a Germana perguntou, é esse momento em que o texto que ela diz que quer aprender o instante já. Clarice disse, eu quero aprender o instante já. Principalmente nas obras depois dos anos 60, 70, ela vai dizer bastante isso. O instante já é essa busca por aprender esse momento que não tem quase nome, não tem quase consistência, não tem quase denominação. É aquele instante único que é tão difícil de falar, de dizer, de nomear, mas que a gente enfrenta, que a gente tem contato com ele, que a gente tenta evitar porque é doloroso, né? Mas que a gente não pode fugir.
Então, quando ela diz lá na hora da estrela, o que eu quero é narrar o momento, né, o que eu quero é contar o momento em que um pneu de um carro em alta velocidade toca o asfalto, depois não toca mais, depois toca de novo, ou seja, esse mínimo instante, essa fotografia quase, assim, a apreensão do momento, que às vezes passa despercebido, mas que para Clarice é o momento ideal, é o momento oportuno, é o momento que diz mais sobre nós. Né? Então, por que as pessoas dizem assim, Clarice não tem história? E realmente, se a gente for olhar, não tem muito, né? Então, por exemplo, se alguém disser assim, me conta aí, o que é que fala a Paixão Segundo GH? Você fica até meio desconcertado, você vai dizer, não, a mulher que foi limpar o quarto dela, e aí ela, de repente, se deparou com uma barata empregada, ou seja, você não tem uma consistência de um conflito consistente no sentido de fato, acontecimento, e aí você não consegue muitas vezes nem resumir para que a outra pessoa entenda qual é a narrativa do livro. Né? Então é por isso que ela vai dizer, Clarice, o que me importa não são os fatos, mas a repercussão deles. Né? Não é o que eu consigo entender tão facilmente, que é abarcado tão facilmente pela racionalidade que me interessa. Né? Então é nesse ponto que eu acredito que Clarice tenha esse mistério todo, esse conflito. Eu vou associar o mistério de Clarice a esse conflito entre os leitores, porque eu não gosto muito de trabalhar nessa ideia do mistério de Clarice enquanto autora misteriosa que foi para um congresso de bruxaria, convidada, né, ou como uma mulher enigmática que tinha olhos de esfinge. Tudo isso, claro, é um pacote, faz parte do pacote, mas a própria Clarice, ela dizia que não gostava dessa imagem do monstro sagrado, né, da escritora sagrada, né? E na mesma entrevista que eu acabei de dizer para vocês, inclusive ela fala, o que mais me incomoda é que qualquer coisa que eu diga é uma besteira, é porque eu sou escritora. Então, assim, ela não gostava muito dessa construção que se fez em relação a ela enquanto Clarice. Porque os colegas escritores, os entrevistadores, as pessoas que conviveram com ela, costumavam dizer, e até nas cartas às vezes ela também coloca, que Clarice ela não se sentia à vontade com isso porque não era o que era ela. Então, assim, alguns brincam que era uma personagem, e é o que ela vai brincar com isso nas obras finais da Clarice, ela vai brincar com isso, com a história de ser uma personagem, né? Então, assim, esse mistério que eu estou associando, claro que a gente não vai dar conta, porque a própria obra literária ela é uma coisa misteriosa por si só, né? Como é que faz, por exemplo, com que obras escritas há tanto tempo tenham a repercussão que tem hoje, a nossa necessidade de buscar por elas, né? Então, a obra de arte, a literatura, ela não te, vamos dizer assim, ela não está tão ligada, como a gente costuma ver, como toda a arte, com o mundo prático em si. Que eu vou até me corrigir aqui. Não é que eu não acho que a literatura e a arte seja importante e necessária. Claro que é. Mas as pessoas não costumam associar a literatura e a arte a uma coisa prática. Tanto é que quem é professor já deve ter ouvido muito aluno dizer, eu não sei por que eu estudo essas obras, não vai servir de nada, né? Então as pessoas têm um conceito de prático, que geralmente está relacionado ao conceito do dinheiro, né, da arrecadação, que a arte muitas vezes escapole disso, né? Tá longe disso. Não estou dizendo que a obra de arte não mexa com o dinheiro, com o mercado, claro, a gente não é ingênuo, a gente sabe que isso sim, né? Mas, voltando aqui, então o mistério que eu estou trabalhando em Clarice é nesse sentido. Então, Clarice consegue trazer uma obra de tão difícil de plastificar e de categorizar que alguns repelem, não gostei disso, não entendo nada dessa mulher, como eu já vi alunos meus dizerem, mas professora, ela é doida, Então, assim, e ao mesmo tempo gente que diz, ai, Clarice, né? Então, desde 2003 que eu trabalho com a obra da Clarice. E toda vez que alguém pergunta qual é o teu objeto de estudo, que eu digo Clarice, aí o que acontece? Ai, Clarice, eu amo Clarice, fala Clarice, né? Então, que contraste é esse? Ela tá bem na entrelinha disso, né? E isso vem se
estendendo com o tempo, inclusive na nossa atualidade. Então, tem muita gente que tem essa paixão por Clarice, e aí eu vou dar abrir um parênteses aqui, que essa paixão, inclusive, às vezes eu fico até um pouco intrigada, porque algumas vezes eu estou dando cursos ou fazendo alguma palestra em relação à obra da Clarice, e eu pergunto para as pessoas o que é que elas já leram de Clarice. Muitas delas só leram trechos da internet, ou leram A Hora da Estrela, ou só. A maioria fica nisso, né? E o que acontece? O que acontece é que, às vezes, quando essa pessoa vai ter contato com a própria obra, ela diz, eu não estou preparada para isso. Então, eu já ouvi gente falar isso em minicursos, em cursos que eu ministrei sobre Clarice, né? Eu levei o texto, a gente trabalhou o texto em sala, começou a ler, e a pessoa disse, professora, eu acho que eu não estou preparada para Clarice, não, né? Então, inclusive, mesmo a pessoa tendo se matriculado no curso, ou no minicurso, por causa de Clarice, né? Então, assim, é muito importante, claro que do começo do século XXI para cá, né, dos primeiros anos em que houve esse boom das redes sociais, da internet, as pessoas, hoje, as referências que você tem na internet de Clarice, elas já são um pouco mais confiáveis. Não confiem sempre, tá? Sempre tem que procurar, sempre tem que conferir se realmente é. E isso se deu porque as pessoas começaram a falar, começaram a levar, estão falando de Clarice na internet, pois vamos falar de Clarice na internet. A Clarice mesmo, o texto dela, não o que as pessoas pensam, a imagem que elas construíram ao redor dessa escritora enigmática, né? E essa história de você ter esse contato com a obra faz com que essas fake news, né, de trechos, elas comecem a diminuir. Mesmo assim, às vezes, a gente não encontra mais essa fake news, né, de um trecho que não é dela. Mas, às vezes, encontra trechos recortados com outra acepção, que não é bem a acepção do texto completo. Então, exemplo. Acho que vocês conhecem uma frase muito citada na internet, que é da Hora da Estrela, que vem assim: ela acreditava em anjos, e porque ela acreditava, eles existiam. Acho que vocês conhecem bem, né? E essa frase é da Clarice, sim. Olha aí, mais um mistério e mais um conflito aí na Clarice. É uma frase que, dita assim, sozinha, você pensa, realmente qualquer pessoa poderia ter escrito. É uma frase que não tem nenhuma dificuldade, é uma frase bonitinha. Mas dentro do contexto da obra, ela não diz bem o que a frase isolada está dizendo. Então, assim, na frase isolada, parece alguém que tem muita fé e que as coisas acontecem porque tem fé. Dentro da descrição, ela se refere... Quem está citando essa frase é o autor que Clarice criou para A Hora da Estrela, que é o Rodrigo SM, e ele está falando da Macabeia, mas ele não está dizendo de um modo tão, vamos dizer assim, elogioso, né? Não é que ela esteja elogiando a Macabeia, na verdade ele está tentando com a frase expressar quase que uma ingenuidade e um alinhamento, um vazio da Macabeia dentro do mundo. Então, ela não conseguiria questionar as coisas, ela não consegue aprofundar um pensamento. Então, o que ela acha que existe e acabou. Então, é a mesma Macabeia que, quando vai datilografar, coloca sempre uma consoante perto de uma vogal, porque não acredita que existam, por exemplo, os encontros consonantais. Né? Então, assim, olha aí como a leitura ela é importante para que você não crie um mito em cima de Clarice que não é bem aquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, Clarice, sim, a obra da Clarice é enigmática, misteriosa, é conflituosa, é complicada e ao mesmo tempo simples. Sim, mas você só vai ter acesso a esse mistério se você tiver acesso à própria obra. Né? Então, não fiquem confiando só na internet. Ela é uma boa divulgadora, ela é uma boa maneira de se ter acesso, inclusive hoje você pode ter acesso a muitos textos de Clarice na íntegra, trechos confiáveis, até em blogs mesmo, alguns contos na íntegra, coisas no YouTube. Então tem material, eu mesma usei esse material à vontade em algumas situações para dar aula ou para as minhas pesquisas.
mas ao mesmo tempo, e principalmente eu falo da Clarice nas redes sociais, é preciso ter cuidado para que não se construa uma imagem que não era bem a que a Clarice tinha. Então, aquele trecho que eu acabei de ler da carta, dá para entender um pouquinho o porquê que Clarice ficou tão nervosa de, no sonho, alguém escrever alguma coisa e colocar o nome dela e não ser dela, né? Então, porque você cria uma imagem sobre uma autora sem ter lido a obra, né? E sendo que, para um autor, o importante, para a literatura, o importante é a obra, né? Então, não existe como se você não tiver acesso à obra. Então, assim, para quem quer, eu tô tentando falar de Clarice bem o mais geral possível, porque o que eu quero fazer mesmo é aprofundar com as outras lives. A gente vai ter temas e a gente vai poder aprofundar um pouquinho esses temas. E também porque uma colega minha de doutorado, a professora Márcia, né, a Lua Flor, me pediu para talvez até usar a live com os alunos dela. Então, como pode ter muita gente que não tem, né, acesso à obra da Clarice, ou que está começando, está no ensino médio, eu estou tentando dar esse geral, tá? Bom, aí eu li um trecho de uma carta, né, da Clarice para André Azoulay, e vou ler agora uma pequena crônica, que são outros textos que vale muito a pena vocês darem uma olhada para conhecer mais Clarice, de A Descoberta do Mundo, que foi um livro que foi lançado depois da morte da Clarice, com as crônicas que ela publicou no jornal, né? Então tem uma que inclusive eu usei muito no meu doutorado, e que vai dar para entender um pouquinho como Clarice, a obra da Clarice, a maneira como ela escrevia, está nessa entrelinha, né? Se não está na entrelinha, uma outra frase que ela usa na obra dela, principalmente em Água Viva e também em Sopro de Vida. Se eu não me engano, em A Hora da Estrela também tem alguma coisa relacionada. Ela fala muito da questão da corda bamba, andar em corda bamba. Por isso que a minha tese, ela falou sobre o clownesco em Clarice. Então tem essa imagem do circense, do clownesco, do equilibrar-se na corda bamba. Então de estar no entre-meio, né? E eu beijo, Lua Flor, beijo, Márcia. Tomara que dê certo usar a live. E aí, assim, essa imagem da corda bamba, ela é mais outro exemplo de você se equilibrar entre os conceitos, né? Lembrem que uma das frases mais conhecidas de Clarice é: não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Então, volto aí, pegando essa frase, eu volto para a entrevista da Clarice, né, a última entrevista que ela deu, em que ela diz, o entrevistador pergunta: se você não é hermética, por que você está tendo tantos leitores? Você fez alguma concessão? Ela disse: não, eu nunca fiz nenhuma concessão, eu continuo escrevendo do mesmo modo, né? Mas eu acho que, aí ela até cita aquele exemplo bem conhecido, né? Olha, a minha obra é assim, eu já tive meninas de 17 anos que dizem que A Paixão Segundo de H é a obra de cabeceira delas, e um professor do Pedro II que disse que não entendeu nada do meu livro. Então olha aí esses conflitos, essas contradições de Clarice. E aí ela diz uma das frases que eu acho mais importante, mais interessante para entender a obra de Clarice: eu acho que me entender não é uma questão nem de entendimento, é uma questão de sentir, né? Ou toca ou não toca, né? E esse ou toca ou não toca é isso. O leitor de Clarice, ele não pode ir só com racional. Inclusive eu estava vendo a Marina Colasanti dizer isso. A Clarice não é uma autora racional. Ela até trabalha com racional, sim, né? Mas esse racional não é o suficiente. Ele só é usado o suficiente para que o leitor consiga, pelo menos, processar alguma coisa do sentimento, da sensação, do instintivo, do sentir, né? Então, um leitor de Clarice tem que ser um leitor do sentir, do tocar, do perceber, do se deixar levar pelo texto, mesmo que seja um texto que deixe agoniado, como alguém acabou de dizer aí, né, Arlindo? Então, mesmo que seja um texto que te deixa agoniado, então você tem que pagar o ingresso e tem que arriscar, sentir o que ela está te propondo sentir. Ela, inclusive, em A Hora da Estrela, ela diz, né, que gostaria de ser lida por, deixa eu ver se eu trago aqui o trecho, por leitores de alma formada. Deixa eu ver se é aqui ou se é a Nova Paixão Segundo de H. Então ela diz isso, né? Eu gostaria de ser lida por leitores com a alma já formada,
E o que são esses leitores com alma já formada? Ela não está se referindo a pessoas que já têm doutorado, que são muito leitoras. Não, ela está se referindo a pessoas que não tem problema nenhum de encarar determinadas coisas, né? Que aceita determinadas coisas, né? Então, exemplo, se você... O Jander está perguntando aí, você acha que essa questão do toca ou não toca se repete a outros autores e não tem um tom elitista? É ótima pergunta. O toca ou não toca, eu acho que é uma questão de toda a arte em si, né? Então, mas eu acredito que é fundamental para a arte. Em que sentido? No sentido de todo mundo já fez isso, de ter contato com um texto, um poema, uma coisa, eu não entendi nada, mas achei tão bonito, né? Então, o que é isso? O teu sentimento, a tua vibração, vou dizer, eu nem gosto de dizer essa palavra, fica parecendo uma coisa meio coach, meio mística, né? Mas a tua propensão a sentir aquilo tocou, né? E eu não acho que seja elitista nesse sentido, assim, não sei se o elitista que você está se referindo é no sentido da própria obra de arte ser, de certo modo, elitista, porque nem todo mundo tem acesso, não sei se é nesse sentido. Ou se é no sentido de elitista no sentido de não tocar a experiência de outras pessoas menos favorecidas, seria nesse sentido, porque assim, Clarice muitas vezes que é taxada de autora elitista, o que é uma tremenda sacanagem, uma tremenda desconsideração. Inclusive, eu vou contar uma pequena anedota aqui. Uma vez eu estava numa universidade, eles iam colocar o nome de um bloco da universidade que ia inaugurar, e eu presenciei uma conversa das meninas estavam discutindo, né? Assim, eu não estava no meio da conversa, aquele tipo de conversa que você escuta, fica prestando atenção, mas não é com você tá lá de boas esperando, pois é. E aí as meninas começaram a citar, queriam colocar o nome de uma escritora, para fazer homenagem a uma escritora brasileira. E aí começaram a citar nomes, não sei o que, e alguém disse, por que não Clarice Lispector para botar o nome do bloco? Aí a outra disse, não, Clarice Lispector ela é muito elitista, é muito burguesa, não serve, né? Por que disso? Porque, como eu disse, a maioria das personagens dela são é constituída de mulheres classe média. Mas isso, pelo menos na minha visão, quem estuda literatura, o Jander, por exemplo, foi meu aluno, né, e fez letras, ele sabe que esse conflito entre literatura engajada, a literatura deve falar do social, a literatura deve ser mais se preocupar com a questão artística, esse conflito na arte sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu acho que é extremamente injusto quando você pega um autor e olha ele só por uma ótica no peso e na medida de determinada coisa. Então, assim, para mim, um bom escritor tem que ser um escritor que fale dos problemas sociais. Você, para falar dos problemas sociais, não necessariamente você tem que escancarar esses problemas, né? Então, eu posso, dentro de uma determinada obra, a riqueza da literatura é essa, a plurissignificação é essa, de você abarcar muitos temas dentro disso. Além disso, todo autor está inserido num contexto social, os seus personagens também, então toda obra, de certo modo, toca o social. E Clarice não fugiu disso. Embora não escancaradamente ela fale dessas coisas sempre. Então, a Hora da Estrela, a gente vai ter uma live, inclusive com a Fábia, que é a próxima, né? Em que a Fábia está trabalhando essa questão das personagens que não são da classe média, né, do estado social considerado mais baixo, que é a Macabeia, né? Então, assim, se você pegar em vários momentos, Clarice faz essas discussões, só que eu acredito, enquanto não estou querendo bater o martelo aqui longe de mim, mas com a minha experiência de leitora de Clarice, estudiosa, eu acredito que você pegar a personagem de uma classe média é um exemplar maravilhoso para você perceber o quanto a nossa racionalidade, a nossa pompa, a nossa construção social, ela tende a abafar, né, a achacapar, mesmo a palavra, não sei bem se é essa, mas de silenciar
os conflitos e o nosso lado mais animal. Então, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o trágico nas personagens femininas e eu coloquei que o trágico nas personagens femininas se dava nesse conflito, que elas eram mulheres que tinham que educar crianças, organizar casa, dar toda uma visão social pragmática, lucrativa, organizada, racional, mas que estavam ao mesmo tempo em contato, porque nós mulheres, todos os seres humanos têm esse contato, mas nós mulheres em particular, com o mais animal da gente, né? Então, que é aquilo, o não racional. É por isso talvez que Clarice tenha tantos animais na sua obra, né? E crianças, o não racional, aquilo que ainda não foi tocado pela organização social dita e estabelecida. Então, a classe média, ela tem, e é média, olha aí, né? Mas a própria ideia de estar no meio, de não estar num nem outro, então, assim, ela fica nesse entremeio, né? Então, ela tem contato com o superficial, com o supérfluo, mas, ao mesmo tempo, ela tem contato com as outras coisas e ela tenta se equilibrar, né? Nesse local que é, de certo modo, às vezes até indefinido, né? Até, não sei, eu não quero entrar nessas questões mais políticas, senão eu vou começar a discutir. Vamos deixar para as próximas lives, que Fábia com certeza vai puxar para isso, Manuela, todo mundo a gente vai ter tempo para isso. Então, não considero Clarice uma autora burguesa ou alienada de modo algum, tá? Então, quem leu, por exemplo, a Lolima tá citando o Mineirinho. Quem leu a Crônica Mineirinho, que inclusive ela, na entrevista, ela diz que é um dos textos que ela mais gosta, percebe que ela não se esquiva da questão social, dos problemas sociais. Quem leu A Hora da Estrela consegue perceber isso. Quem leu A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, consegue perceber isso, né? Elite que cita dos leitores mesmo. A elite que lê Clarice não é a mesma que lê outros autores. Não tinha muito a ver com a questão social. Quanto aos leitores, bom, hoje em dia eu começo a perceber que isso, de certo modo, está começando a ser quebrado, né? De que a arte seja acesso só, se eu estiver errada, vocês podem contrapor, mas hoje em dia, com as redes sociais, olha aí, com o benefício, né? As redes sociais, elas trazem todos os autores para todas as pessoas. Se você quiser e estiver aberta, você tem contato com todo tipo de escritor, né? E hoje em dia você baixa textos na internet, você tem acesso a audiobook para ouvir, fora as bibliotecas, né, populares que estão surgindo, que eu acho projetos maravilhosos. Então, aqui no Ceará mesmo, vocês devem conhecer algumas, lá em Fortaleza tem a Livro Livre, né? Então, assim, isso está mais acessível, né? Talvez, quando a gente diz assim, leitores são elite, infelizmente, literatura, arte considerada, vamos dizer assim, mais elaborada, ela ainda é pouco procurada, porque não é um hábito, né? Mas a partir do momento que esse hábito vai surgindo, as redes sociais vão abrindo para isso, os professores vão também trabalhando de maneira mais aberta isso tudo, a arte vai começar a descer desse pedestal de só quem é intelectual ou que tem dinheiro para ter acesso vai ter contato com ela, né? Então, assim, eu acredito que isso vai tá diminuindo bastante, né? E isso é muito bom. Então, assim, claro que alguns leitores, algumas obras, algumas coisas, elas são sim elitistas, até porque é inevitável de se fugir disso dentro quando o assunto, principalmente, em tudo é difícil de fugir. Imagina quando o assunto é arte, que as pessoas, como eu disse, não veem a arte como uma coisa tão prática, tão necessária, né? Inclusive é até interessante porque nesse momento em que nós estamos vendo que enquanto os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, o pessoal da saúde está tentando tomar conta do corpo das pessoas, de mantê-las vivas, né? A gente também está vendo um número enorme de gente falando de arte, de espetáculos, de lives, de todo mundo fazendo a arte florescer, né? Porque isso demonstra que nós
não temos como fugir dela, é uma necessidade, né? E quanto mais ela for vista assim, menos a gente vai ouvir dizer que o leitor de fulano é elitista, né? Todo mundo tem capacidade de compreender tudo, basta estar preparado para isso, né? Então, assim, eu até brinco com os meus alunos que ninguém vai começar a ler lendo os autores mais complexos sem ter lido antes os autores que ele consegue ler, né? Então, assim, a leitura, ela é um processo. Como, por exemplo, quem é mãe sabe, eu sempre cito esse exemplo. Quem está dando a comida para os filhos, geralmente começa com uma coisa mais palatável, para depois passar para a coisa mais sólida, do mesmo modo. Bom, gente, eu já falei tanto, já falta 5 minutos, acho que a live só dura 1 hora, e eu já estou nos meus últimos 5 minutos. Então, assim, eu vou ter que encerrar, eu ia ler um trecho dos Charlatões, a crônica, e depois eu vou fazer um vídeo lendo o trecho só para vocês, o texto todo, só para vocês terem o acesso. Mas nessa obra ela vai brincar, eu vou ler só o finalzinho. Disseram-me que um crítico teria escrito que Guimarães Rosa e eu éramos 2 embuches, o que vale dizer charlatões. Esse crítico não vai entender nada do que estou dizendo aqui. É outra coisa. Estou falando de algo muito profundo, embora não pareça. Embora eu mesma esteja um pouco tristemente brincando com o assunto. Então, vejam, né? O professor que falou que a obra poderia ser escrita por qualquer menina de 15 anos, o crítico que chama Clarice e Guimarães Rosa de embuste. Então, a Clarice, ela tem essa possibilidade. O Guimarães também acontece muito isso com ele. As pessoas dizem, eu não entendi nada, eu não compreendi. Essa capacidade de estar nesse mistério, de, ao mesmo tempo que é tão complexa para alguns, é venerada por outros, né? Então, isso não, como ela mesma diz, não tem a ver com inteligência racional, tem a ver com, muitas vezes, com inteligência emocional, com inteligência sensitiva, não no sentido, pelo amor de Deus, não no sentido místico, coach não, tá, gente? Mas no sentido de se abrir para experiências, porque Clarice traz uma experiência. Ela mesma diz que a escrita dela é uma experiência, então ela está experimentando na escrita, ela está exercitando na escrita e quer que esses autores, esses leitores também estejam abertos a experimentar, a exercitar outras coisas que não aquelas convencionais, digeridas, já conceituadas que a gente está tão habituado a ver. Né? Então, assim, eu tinha muita coisa para falar. Quando eu vi, eu já tinha passado já o tempo. Então, eu acho que daqui a pouco vai encerrar o tempo que eu tenho. Então, para terminar, eu queria só lembrar as lives que a gente ainda vai ter. Então, quinta-feira, depois de amanhã, a Fábia, que foi uma colega minha a gente não fez o curso na mesma época, né? Mas ela era da turma anterior, mas a gente conviveu. Fomos colegas de especialização. Então, é uma professora lá da Granja, está fazendo mestrado no Piauí. E ela vai trazer essa visão, se eu não me engano, o projeto dela... Olha aí, para o Jander que estava perguntando. O projeto dela, inicial, não sei se ainda é assim, porque ela disse que ia ter modificações. Mas o projeto inicial dela era trabalhar Clarice e Carolina Maria de Jesus, né? Então, assim, ela vai trazer essa visão da pesquisa dela pra gente na quinta. Na terça da semana que vem, aí vai vir outra pessoa muito querida, que é a Manuela Alcântara, que foi me orientando, a esposa de um outro amigo meu, que eu amo de paixão, costumo chamar de irmão, que é o professor Ângelo Bruno. E aí ela tem uma experiência de leitura com Clarice bem interessante, bem profunda, a gente já bateu papo sobre isso várias vezes. E no momento ela está... eu fiquei muito feliz quando ela se disponibilizou a falar, porque todas nós, viu, gente, é a nossa primeira experiência de live, então nós estávamos todos muito apreensivas. E aí, quando ela aceitou o meu convite, eu fiquei muito feliz. Ela fez um trabalho maravilhoso com Clarice, eu quero que ela venha falar aqui. Ela aceitou e terça-feira da semana que vem ela vem falar. E por último, na quinta da próxima semana, é a professora Helenice, que foi minha colega de mestrado, tá terminando já bem no finalzinho mesmo, já prestes a defender a tese de doutorado dela, e ela vai falar de um assunto que eu amo, que é a questão da maternidade em Clarice. Inclusive, eu já tive até uma orientanda que fez um trabalho pequeno no nível mesmo de graduação a respeito do tema, e ela vai falar na próxima quinta. Então, as próximas lives serão delas, eu vou ficar mesmo só mediando, ajudando com as perguntas, porque aqui eu vi que eu perdi muitas perguntas
falando, tentando falar e ao mesmo tempo acompanhar, é bem complicado. Eu, blogueirinha não, Germana, não tô conseguindo, vou treinar bastante. E pra mim, que sempre tive muita questão com o vídeo, eu acho até que eu me saí até bem, sabe? Então eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, fiquei muito feliz com o modo como foi compartilhado, como todo mundo deu o gás para que eu tivesse coragem de vir falar no vídeo, porque uma coisa é você falar para os seus alunos ali na frente, outra coisa é você falar para a internet, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, agradeço muito, 27 minutos restantes. Então, só para agradecer, obrigada, gente. Eu vou tentar disponibilizar a live aí para ficar, tá? Para quem tiver acesso, eu vou tentar, vou ver como é que eu desenrolo aqui. Boa noite. Qualquer coisa, vocês, quando eu botar o texto, podem fazer pergunta. O que eu puder responder, eu vou respondendo, sem problema algum. Por hora, eu só tenho mesmo a agradecer, tá? Boa noite e obrigada.